Eu já começo esse vídeo falando que, se você foi uma das pessoas que optou por assistir Spider-Noir na versão com cores ao invés de preto e branco, você é uma pessoa estranha. Tá no próprio título, Noir. É escuro, sombrio, você vai ler um quadrinho noir já esperando ver páginas em preto e branco. Ou eu tô mentindo? Brincadeira, eu só tô sendo chato mesmo, até porque eu não dou a mínima pra isso. Se o negócio for ruim, ele será ruim preto, branco, colorido e vice-versa. Mas sim, eu assisti em preto e branco. Até porque o bagulho é no ar, tá no próprio título. Peraí, eu já li essa parte do roteiro. A verdade é que essa discussão sobre assistir Spider-Noir em preto e branco ou colorido é meio engraçada, porque o gênero noir não depende disso para existir. Calma, eu explico. O noir ficou famoso em preto e branco porque os filmes da época eram assim, mas o que define o gênero é a atmosfera, cidade sombria, clima melancólico, tanto que tivemos vários neo-noirs modernos coloridos, tipo The Batman, Nightcrawler e Drive. E sim, a série claramente se inspira em clássicos do cinema noir, principalmente lá da década de 40, para a construção do mundo e dos personagens. Filmes como Relíquia Macabra, À Beira do Abismo e O Terceiro Homem foram algumas das obras usadas como referências para a série. Mas enfim, agora indo direto ao ponto sobre Spider-Noir, que série boa da porra, bicho. Eu não quero ser engenheiro de obra pronta aqui, mas eu já sabia. Mesmo antes de lançar, as minhas expectativas estavam lá nas alturas, pois pensa comigo, anos 30, Nicolas Cage, Homem-Aranha. Pra isso aqui ficar ruim só sendo dirigido por um acéfalo, e graças a Deus, não foi. Antes de entrar na história e se aprofundar um pouco mais sobre a série, eu preciso falar sobre algumas coisas em específicos, como por exemplo, Nicolas Cage. Primeiramente porque eu sou fã desse cara. Pra mim, ele tem a carreira perfeita. Se eu fosse um ator de Hollywood, provavelmente faria exatamente a mesma coisa. Faria muito filme ruim, muito filme bom. Aceitaria praticamente qualquer papel que aparecesse. E mesmo assim conseguiria sair ileso porque o Nicolas Cage tem uma habilidade sobrenatural de ser impossível de odiar. Ninguém é hater do Nicolas Cage. Ele é basicamente o Terry Crews branco. E escolher ele para interpretar o Homem-Aranha Noir foi uma decisão tão óbvia quanto perfeita. Sim, ele já tinha dado voz ao personagem nas animações, mas às vezes o óbvio é justamente a escolha certa. E falando em escolhas certas, outra coisa que essa série me fez lembrar é o quanto o Homem-Aranha é um personagem absurdo de bom, porque não existe outro herói igual. Não sei se ele é o melhor de todos, na verdade, pensando bem, acho que é. Com certeza é, mas independentemente disso, não existe outro personagem que funcione tão bem em versões completamente diferentes. Quando você pensa no Homem-Aranha, você pensa já de cara em Peter Parker, um garoto inteligente, Nova York, uniforme vermelho, salvando a vizinhança, só que aqui praticamente nada disso existe. Nós não temos Peter Parker, temos Ben Reilly. Ele continua extremamente inteligente, mas de uma forma diferente. O Peter sempre foi aquele tipo de gênio científico, estilo Einstein. Já o Ben é mais Sherlock Holmes, até porque ele é literalmente um detetive. Temos Nova York também, porque independentemente da realidade, da dimensão ou da linha do tempo, Nova York sempre vai ser a casa do Homem-Aranha. Mas aqui, ele não é aquele símbolo de esperança que estamos acostumados a ver. Ou melhor, ele já foi, antes de perder a mulher que amava. Depois disso, ele praticamente desistiu de tudo. Aliás, isso é outra constante do Homem-Aranha. Não importa a época, não importa o universo, nem a linha temporal. O coitado sempre se ferra no amor. Ou ela morre, ou ele é substituído por outro cara. Por isso eu me identifico tanto com o personagem. Bom, e é justamente pegando todos esses elementos clássicos do Homem-Aranha e jogando eles dentro de uma Nova York deprimente dos anos 30, cheio de corrupção, violências e personagens moralmente quebrados, que Spider-Noir se transforma em uma das adaptações mais interessantes do Homem-Aranha que a gente recebeu nos últimos anos. A série inicia mostrando um pouco do passado de Ben Reilly como Homem-Aranha. A gente vê ele em ação, se pendurando pelos prédios, salvando o dia, e já aqui nesse começo temos uma fala bem interessante. Uma vez me perguntaram que universo era este. Uma pergunta estranha que me marcou todos esses anos. O que eu pude responder foi que era o único universo que eu conhecia. Era verdade na época e é verdade agora. Então alguém perguntou pra ele que universo era aquele? Curioso.
Bom, nós vemos aqui o que culminou para que ele desistisse desse alter ego. Ele simplesmente acabou perdendo a sua mulher de uma forma trágica e ele lida com o peso de não ter conseguido salvá-la. Um homem traumatizado. Inclusive, foi a sua esposa, a Ruby, quem lhe disse a clássica frase: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E a série realmente trata isso como algo importante para ele, pois ele vive com esse fardo de não ter conseguido honrar isso. Ele diz que o Spider fracassou, e depois daquilo, ele não quis nem mais o poder, nem mais a responsabilidade. 5 anos se passam e agora Ben ganha vida como um investigador particular, junto com a sua secretária, Janet, que é um dos maiores alívios cômicos da série. E sim, a série tem bastante humor, mas sabe usar ele na medida certa. E logo nos primeiros minutos podemos notar uma coisa que chama bastante atenção. Que série bonita, hein? Porra! Tem cada take lindo que, meu Deus, e essa não vai ser a última vez que eu vou elogiar isso ao longo do vídeo. E é até aliviante ver uma produção de herói com um design de produção de qualidade, pois isso infelizmente virou uma raridade. Cada filme feio, cinza, sem vida, dá pra pegar até o próprio Sem Volta Pra Casa de exemplo. Foi do caramba ver os 3 aranhas juntos, fato. Mas isso na época. Assistindo o filme hoje em dia com mais calma, é feio, viu? Esteticamente falando. Não é legal não, mas aqui, essa Nova York dos anos 30 ficou um espetáculo, e eu não sei se você tá ligado, mas nessa época aí tava rolando uma coisinha nos Estados Unidos chamado a Grande Depressão, né? E isso é abordado aqui, pois o Ben mal consegue um serviço e renda como investigador. E desde Homem-Aranha 2 não víamos o protagonista desistindo de seu herói, aposentando o traje. O Ben Reilly aqui é um cara sem muita motivação, sem aquela esperança característica que conhecemos do personagem. Ele bebe, fuma e é muito mais instável. E em meio a tudo isso, conhecemos um personagem bem importante e carismático também, Rob Robertson, o repórter investigativo. Dá pra dizer que ele é o melhor amigo do Ben e aqui no início, ele é o único que sabe sobre a antiga identidade heróica dele como Spider. E bem, podemos dizer que aquela tradicional conexão entre Homem-Aranha e jornalismo continua existindo aqui, só que dessa vez não através do protagonista, e sim através do Rob. Ele é aquele jornalista clássico que vive atrás da grande manchete, sempre em busca de dar o furo. Além do mais, ele insiste, mas insiste para que o Ben volte a ser o Homem-Aranha e que a cidade precisa dele, precisa novamente de um símbolo de esperança para enfrentar o Cabelo de Prata, o criminoso que domina a cidade. É aquele clássico arquétipo de vilão ultra ricaço, calmo, cheio de capangas que trabalham para ele manda e desmanda na porra toda. Ele tá obcecado em encontrar pessoas com habilidades especiais, e um desses caras é James Edison, que tacou fogo na mansão do Cabelo de Prata enquanto ele dormia e é quem o próprio Ben tá atrás. Ele possui poderes de chamas, mas acaba sendo morto quando o outro detetive particular chamado Patrick Donegal, porra, quanto personagem, que também estava atrás dele, né? Ele acaba disparando contra ele, assim matando James Edison. Mais tarde, descobrimos que tanto Ben quanto Donegal foram contratados por um homem chamado Winston, que adivinha, é o braço direito do Cabelo de Prata. Aí o detetive é interrogado pelo próprio mafioso que corta a garganta do mesmo sem mais nem menos. Uma cena bem violenta por sinal. Já no fim do episódio surgem 2 personagens muito importantes para o restante da temporada, Cat Hard e Flint Marko. Cat surge como uma cantora de um clube controlado pelo próprio Cabelo de Prata. O Ben descobre que ela se encontrava secretamente com o prefeito Alfred Morris, o que também ajuda a série a explorar outro tema muito presente aqui, a corrupção política. O Ben se aproxima dela e já a pressiona a respeito do romance dela com o prefeito, né? Aí rola uma conversa entre os dois e o Ben é um cara extremamente inteligente com ótimas tiradas. O Sr. Riley é um homem muito gentil, mas ele já estava de sair. Quem disse isso? Que está de sair? Que eu sou gentil. Já o Flint é o segurança da Cat, e quando o Ben vai embora do clube, ele o segue chegando até um telhado de um edifício e, meu Deus, que cena bonita, que enquadramento bonito, que fotografia bonita. Tá maluco? Os dois acabam entrando em confronto ali mesmo e é nesse momento que o Flint revela ser capaz de transformar o próprio corpo em areia, mostrando que estamos diante do bom e velho Homem-Areia. Ele joga o Ben pelo telhado, mas o dia que o Homem-Aranha morrer por uma queda de um prédio, eu desisto da vida. Ele então joga suas teias retornando até o edifício e derrota o Flint sem dificuldade, mostrando que, mesmo aposentado, o cara ainda sabe alguma coisa.
No dia seguinte, a própria Cat aparece no escritório do Ben dizendo que o Flint desapareceu após a noite anterior e contrata ele para ajudar a encontrá-lo. Aí o primeiro episódio acaba. E por incrível que pareça, esse primeiro episódio é o que possui a menor nota da série, não por demérito, mas pelo nível só melhorar ao decorrer da temporada. E algo que eu acho importante mencionar aqui, antes que eu deixe passar batido, é que, como um admirador de aberturas de séries, eu realmente fiquei encantado pela abertura de Spider-Noir. Eu acho que a música usada e os efeitos visuais ficaram lindos, misturando a silhueta dos personagens com paisagens ali da cidade. Eu gostei tanto que eu já coloquei ela na minha lista pessoal e seleta de séries que eu nunca pulo a abertura. Ela agora se junta com The Walking Dead, Stranger Things, Sopranos, entre outras. Meus parabéns! O segundo episódio começa exatamente de onde o primeiro terminou. A Cat conta que o Flint vem sofrendo com essas mudanças no seu corpo há alguns meses de forma gradual e lenta, tipo uma doença mesmo, só que ao invés de perder cabelo ou ganhar rugas, o cara tá virando uma praia. Enquanto isso, Ben e Janet dividem a investigação, o Ben vai atrás do apartamento do Flint, já a Janet segue para a delegacia atrás de registros policiais e informações sobre o passado dele. Aliás, eu gosto bastante da dinâmica dos dois, porque a Janet não é só a secretária engraçadinha que tá ali para fazer piada, apesar de também funcionar como alívio cômico, mas ela realmente participa das investigações e ajuda a mover a trama para frente. Ao mesmo tempo, o Cabelo de Prata continua expandindo seu domínio pela cidade. Ele troca uma ideia com Winston sobre negócios no porto, fornecedores canadenses e coisas do tipo, e no meio da conversa deixa claro que está interessado em Ben Reilly. Ele quer encontrar o detetive. Além disso, fica cada vez mais evidente que o interesse dele por Flint e Edson não é coincidência, tem alguma coisa maior acontecendo aqui, alguma coisa envolvendo pessoas que estão desenvolvendo habilidades especiais sem explicação nenhuma. Enquanto investiga o apartamento do Flint, Ben encontra uma das pistas mais importantes até agora. Uma fotografia antiga mostra Flint e James Edson servindo juntos no exército. Ou seja, os dois já se conheciam muito antes de toda essa loucura começar. Só que antes que ele consiga descobrir mais alguma coisa, Winston invade o local com vários capangas armados. E aqui a série abraça totalmente o lado noir. Tem o Ben escondido dentro de um armário enquanto os caras reviram o apartamento inteiro. É aquele suspense clássico que funciona toda vez. E ele consegue escapar sem ser visto. Mais tarde, Flint finalmente reaparece, observando Cat à distância, e aí já podemos notar que a transformação dele está muito mais avançada. Boa parte do rosto do cara já parece feita de areia. Mas o episódio não facilita a vida do Ben. Pelo contrário, em determinado momento ele sofre uma emboscada dentro do próprio apartamento. Dois homens enviados pelo Cabelo de Prata tentam sequestrá-lo, e é aqui que acontece uma das coisas mais importantes do episódio, porque o Ben percebe que os seus poderes não estão funcionando direito, as teias falham, os reflexos não são mais os mesmos, tudo parece enferrujado, como se 5 anos longe da vida de herói tivessem afetado não somente a mente dele, mas também os próprios poderes. Tai Chi. É isso mesmo, é Tai Chi. É bom. Mesmo assim, ele consegue escapar, na base da porrada, obviamente. E aqui também temos o prefeito Morris discursando da maneira mais escrachada possível. Ele faz algumas promessas como o fim da proibição, mais conhecida como Lei Seca, que se você faltou às aulas de história foi basicamente um período entre 1920 e 1933 que a 18ª emenda da Constituição proibiu a produção, transporte e venda de álcool ou bebida alcoólica nos Estados Unidos. Mas fica tranquilo, pois o prefeito Morris acabará com isso, pois I believe in you. Qual é a manchete? Morris desesperado engana trouxa. Enquanto isso, Robbie Robertson continua sua investigação do caso Edson. Ele chega até um beco onde lá procura Vera Edson, viúva de James, mas acaba encontrando um homem grandão que pergunta pro Robin quem ele é e o que ele tá fazendo ali. E quando ele diz que é repórter e tá investigando a morte de James Edson, o cara fica em choque. Isso porque ele já conhecia o James. Bom, ele acaba ajudando o Rob com a localização de Vera Edson e ao conversar com ela, ele descobre que os poderes de fogo dele começaram a aparecer espontaneamente meses antes da sua morte, o que reforça mais ainda o mistério principal da temporada. Por que tantas pessoas estão desenvolvendo habilidades especiais? E de onde vem tudo isso?
Mais pra frente no episódio, os Homens do Cabelo de Prata invadem o escritório e ameaçam Janet de morte. Aí ela chega no limite, porque imagina você trabalhar num lugar onde mal recebe e ainda por cima corre o risco de morrer toda semana. Ela decide ir embora, e ela cospe alguns fatos pro Ben. O Ben que ela conheceu morreu junto com a Ruby. Há 5 anos ela espera que ele volte, e ele nunca voltou. E isso mexe com o protagonista, e é justamente isso que leva ao grande momento do episódio: o retorno do uniforme. Disfarçado de zelador, Ben invade um esconderijo antigo e recupera o traje guardado há anos. E parece mesmo que usaram muito Sherlock Holmes como base para a construção do personagem, pois além do Ben ser extremamente inteligente e ter resposta para praticamente tudo, ele também utiliza disfarces para se infiltrar em alguns lugares quando preciso, o que eu nem preciso dizer que é uma das principais características do clássico personagem dos livros. Bacana. É só uma crise existencial, pra ser sincero. E bom, o Ben volta a vestir o traje de Homem-Aranha, aceitando quem ele realmente é, um herói, por mais que ele diga ao contrário, porque o Ben pode até passar 5 anos tentando fugir do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha nunca foi embora. Ele veste novamente o traje e parte para impedir uma operação do Cabelo de Prata no porto. E olha, dá gosto de ver ele em ação de novo, hein? O cara passa o episódio inteiro apanhando, errando e questionando a si mesmo, mas basta colocar uma máscara que parece outra pessoa. Ele simplesmente brinca de Lego com todos os capangas, não sobra um. E é um autêntico esculacho o quão foda é esse uniforme. Nem um passo a mais. Viram? Taishi. Ele então invade o carro do mafioso e manda um recado bem simples: se mexer com ele ou com alguns dos seus aliados novamente, vai ter consequências. Se você mexer com o Riley ou com o pessoal dele, eu mato você. Você consegue imaginar o Homem-Aranha original falando algo assim? É incrível! Tudo parece ter dado certo, mas você tá ligado, né? A alegria de pobre dura pouco. Quando retorna ao escritório, Robin informa que a polícia estava montando uma operação secreta para prender o Cabelo de Prata. E adivinha quem estragou tudo? O próprio Homem-Aranha. Ou seja, o herói voltou, mas os problemas também. E o episódio termina deixando claro que a vida ficou ainda mais complicada agora que Ben aceitou novamente aquilo que tentou negar durante 5 anos, que ele nasceu para ser o Homem-Aranha. O terceiro episódio já começa jogando mais lenha na fogueira desse mistério todo envolvendo Flint, Edison e os outros caras com poderes. Rob e Janet começam a ligar alguns pontos interessantes. Primeiro, eles descobrem que aquele sujeito misterioso que o Rob encontrou anteriormente se chama Lonnie Lincoln e aparece na mesma foto militar de Flint e Edison. E não para por aí. A Janet também encontra registros mostrando que os três serviram juntos como prisioneiros de guerra. Ou seja, quanto mais a investigação avança, mais fica claro que a resposta para tudo isso está no passado desses caras. Alguma putaria bem grande aconteceu naquele período. Mas antes que Ben consiga se aprofundar mais nisso, o próprio Cabelo de Prata aparece no escritório dele, o que nunca é uma visita agradável. O mafioso acredita que existe um informante dentro da sua organização, alguém que ajudou a polícia a descobrir detalhes da operação no porto e que possivelmente também está envolvido em outros problemas que ele vem enfrentando. Então ele faz o que qualquer criminoso milionário faria nessa situação: contrata um detetive para descobrir quem é o traidor. E durante essa investigação, Ben percebe uma coisa extremamente interessante. As notas de dinheiro dadas pelo Cabelo de Prata possuem pequenas marcações. A princípio parece um detalhe insignificante, mas aí ele compara várias notas diferentes e percebe o mesmo esquema. O mafioso marca o dinheiro para rastrear quem recebeu cada pagamento. Basicamente, o cara transformou as próprias notas numa espécie de sistema de espionagem. E eu não sei quem é pior: o cara por bolar todo esse paranauê ou o Ben por descobrir em menos de 10 segundos. Enquanto isso, Rob continua investigando por conta própria, e é aí que ele presencia um momento bizarro. Durante uma ação policial, ele reencontra Lonnie, só que durante a confusão, o cara começa a sofrer alterações físicas bem diante dos seus olhos, e antes que o Rob consiga processar o que está acontecendo, Flint e Marco aparece, e aí a situação vira um caos completo. Os dois demonstram habilidades claramente sobre-humanas e o Rob consegue fotografar tudo, o que teoricamente deveria ser o maior furo jornalístico da carreira dele. Mas a gente chega nessa parte daqui a pouco. Antes disso, Ben volta a conversar com Cat Hard, porque ele continua convencido de que ela sabe mais do que está contando, e sinceramente,
Ele provavelmente está certo. A diferença é que Cat não parece esconder as coisas por maldade, ela parece esconder as coisas por medo mesmo. Ela mesma admite que praticamente tudo ao redor pertence ao Cabelo de Prata. O clube, os negócios, as pessoas, tudo. Além disso, o episódio reforça algo que já vinha sendo construído desde o início. A relação dela com Flint é muito mais profunda do que parecia, e isso torna toda a situação dele ainda mais dramática. Já o Rob acaba descobrindo da pior forma possível como funciona a imprensa daquela cidade. Depois de registrar imagens incríveis envolvendo Flint e Lonnie, ele entrega a matéria acreditando que finalmente terá seu grande momento. Ele que escreve a matéria, só que quando a reportagem é publicada, tá tudo distorcido. Os fatos foram alterados, as informações manipuladas e os homens acabam sendo retratados como monstros. Mas, voltando ao Ben, ele finalmente começa a suspeitar que Winston pode ser justamente o informante que o Cabelo de Prata procura. Ben começa a agir, só que como está sendo vigiado, usa o garoto Frank como distração. E eu ainda não tinha falado sobre esse personagem, mas ele é um garoto de confiança do Ben. Ele pede para o garoto ficar ali, fingindo seu próprio, e os caras ficam olhando pelo reflexo na janela, realmente caem como patinhos na armadilha. Vestido como Homem-Aranha, ele invade o apartamento do mafioso e eu acho muito massa o conceito da máscara dele, possuir lentes com lanternas embutidas que ajudam ele a investigar locais mais escuros. Bom, ele abre o cofre usando furtividade e encontra uma fortuna escondida lá. E aqui novamente eu faço a relação com Sherlock Holmes, porque essa versão do Homem-Aranha parece muito mais um detetive noir que por acaso tem poderes de aranha do que um super-herói tradicional. Enquanto isso, Flint reaparece no apartamento de Cat. Os dois falam sobre fugir da cidade, começar uma vida nova, largar, deixar tudo para trás, só que o próprio corpo do Flint não deixa. A transformação piora novamente, e ele perde o controle e entra em desespero. E a cada episódio fica mais claro que o verdadeiro conflito do personagem não é contra a polícia, contra o Ben ou contra o Cabelo de Prata. É contra ele mesmo, ou melhor, contra aquilo que ele está se tornando. Ben consegue dinheiro suficiente para tentar ajudar a Vera Edson a fugir da cidade, aí o prefeito Morris procura o Ben para propor uma aliança inesperada com o Homem-Aranha. Ele não sabe que o Ben é o Homem-Aranha, mas na época que o herói estava em alta, o Ben sempre estava no lugar certo e na hora certa para fotografá-lo. A real intenção dele é transformar o Spider em um aliado político. Frank então surge, avisando Ben de que a Cat está indo para a estação de trem para fugir. Ben consegue aparecer a tempo e a questiona por essa decisão, mas de repente surge o Winston para levar os dois até o mafioso. E ele parece ter certeza de que é o Ben que será a vítima do Cabelo de Prata. Mas você sabe, tal qual Sherlock, Ben tá sempre um passo à frente. Aí todo mundo acaba no mesmo lugar e durante o confronto, Vera acusa Cat de ter contratado o Edson para matar o Cabelo de Prata, mas Ben desmonta toda a história usando justamente as notas marcadas que encontrou durante a investigação. E a verdade vem à tona. Winston estava manipulando tudo desde o início, e quando Vera confirma isso, o Cabelo de Prata resolve tudo com uma bala. Sem pensar duas vezes, ele atira em Winston e o corpo cai numa cova aberta. E depois olha para o Ben e faz uma pergunta simples. Você sabe usar uma pá? Porque claramente aquela cova ainda tinha espaço para mais um. O episódio termina então com um disparo ecoando na escuridão, mas sem mostrar quem levou o tiro. Hello, darkness, my old friend. A gente inicia o quarto episódio naquela expectativa, Contra quem o Cabelo de Prata disparou a arma? Foi o Ben? Foi a Cat? Ou então Vera Edson? Não, nenhum desses. Foi Jill. Só um capanga aleatório que era parceiro do Winston. Aí ele foi pra vala também. Aí o Cabelo de Prata e Ben vão pro clube onde a Cat tá se apresentando e lá eles enchem a cara. Não que o Ben tivesse muita escolha. Aí ele aparece no escritório na manhã seguinte, completamente destruído após o porre da noite passada. E enquanto ele tenta sobreviver à ressaca, Rob continua investigando o caso dos mutantes. Dessa vez ele vai até o Harlem, atrás de Lonnie Lincoln. E eu já elogiei a fotografia dessa série. Se não, que fotografia bonita, hein? Lá ele pergunta para um veterano de guerra que está procurando por Lonnie, pois ele está escrevendo uma matéria sobre veteranos negros e suas vidas pós-guerra. E o cara fala que ali é o lugar certo, pois todos os veteranos do Harlem fazem fila para comer ali. Aí o cara começa a contar várias de suas experiências na guerra e o Rob finge que se importa.
Em paralelo a isso, Cat e Ben se encontram no teatro abandonado, onde os dois têm uma conversa mais íntima. Ela conta ao Ben que anos atrás o Cabelo de Prata prometeu fama, estabilidade e uma vida melhor, só que obviamente havia um preço, porque tudo que o cara oferece vem acompanhado de controle. A situação piora quando ela se apaixona por um homem chamado Thomas, e aí o Cabelo de Prata faz o que faz de melhor. Manda matar o cara, problema resolvido. E aí a Cat percebeu que nunca vai ser livre enquanto o mafioso estiver vivo. Mais tarde, quando ela conhece Flint Marko, acredita ter encontrado uma segunda chance, uma oportunidade de finalmente fugir daquela vida. E é justamente por isso que ela se envolve em toda essa conspiração contra o Cabelo de Prata. Só que aí o problema é que Flint escuta parte da conversa, e aí a situação fica realmente complicada, porque ele descobre que Cat tentou matar o homem para quem ele trabalha. Aí o cara fica como? Completamente puto. E por alguns segundos você realmente acha que ele vai entregá-la, mas não. Ele continua dividido entre a lealdade ao chefe e o amor que sente por ela, o que só torna a situação mais complicada. E quanto mais a série avança, mais eu gosto desse personagem, porque seria muito fácil de transformar ele apenas num brutamontes que vira areia, mas eles escolheram um caminho mais interessante. Já Ben e Cat acabam se aproximando bastante ao longo do episódio, e aqui acontece uma conversa que eu gostei bastante, porque finalmente descobrimos detalhes da morte da Ruby. O Ben revela que o homem responsável pelo assassinato era um criminoso que ele mesmo havia colocado atrás das grades anos antes, e na noite em que tudo aconteceu, ele estava bêbado, e quando tentou salvá-la, já era tarde demais, e isso explica muita coisa. Explica a culpa, explica o alcoolismo, explica porque ele abandonou o uniforme. Bom, mas aí finalmente chegamos à ação, porque o caos explode no Distrito dos Diamantes. A princípio, parece que Flint perdeu completamente o controle dos poderes, mas quando o Aranha chega no local, descobre que não é ele. Temos um novo mutante na área, um sujeito capaz de disparar eletricidade pelas mãos. E não é o Electro, mas sim Megawatt. O Spider começa levando uma surra, sendo eletrocutado e quase indo de Vasco, mas aí ele consegue reverter a situação e sai vitorioso. E enquanto a luta está acontecendo, a Cat aparece assistindo no meio da multidão e olha pro Spider com uma cara do tipo, eu reconheço esse homem. Logo após a luta acabar e o Spider vencer, o prefeito Morris imediatamente aproveita a situação para posar ao lado do Aranha diante das câmeras. Oportunista safado. Isso mostra que a disputa entre ele e o Cabelo de Prata deixou de acontecer apenas nos bastidores. Agora os dois querem usar a figura do Homem-Aranha como peça política. Bom, mas aí vemos a Cat começando a ligar os pontos. O jeito que o Aranha fala, o jeito que ele se move, o jeito que ele age, tudo começa a parecer familiar. Aí ela resolve fazer uma coisa meio maluca e idiota ao mesmo tempo. Ela se joga pela janela, porque ela sabe que se o Ben for realmente o Aranha, ele vai salvá-la. Mas se não for, ela morre. Mas funciona o plano dela. Instintivamente, ele dispara as teias e impede a queda, confirmando sua identidade na mesma hora. E quando eu estava assistindo isso, eu já saquei a referência na hora. É uma referência ao clássico Superman 2, onde Lois Lane, na exata mesma situação, desconfiado que o Clark é o Superman, se joga pela janela também. E o episódio termina justamente com os dois se beijando. Enquanto isso, a guerra entre o Cabelo de Prata, o prefeito Morris e os Supers continua crescendo nos bastidores. E fica cada vez mais claro que os problemas de Nova York estão só começando. Depois que Cat descobre de uma vez por todas que Ben Reilly é o Homem-Aranha, os dois acabam indo para uma lanchonete e é ali que finalmente descobrimos a origem dessa versão do Aranha, e é diferente de tudo que a gente já viu, porque ao invés de simplesmente repetir a história clássica da picada da aranha radioativa, a série adapta tudo para o contexto da Primeira Guerra Mundial. Através de um flashback, descobrimos que Ben participou da invasão de um campo de prisioneiros onde diversos soldados estavam sendo usados como cobaias em experimentos genéticos. E quando eu digo cobaias, eu quero dizer cobaias mesmo. Tinha gente misturada com lagartos, com cobras, com insetos, com aranhas, e é ali que Ben encontra uma criatura meio homem, meio aranha, e antes de morrer, o sujeito o morde, dando origem aos poderes que conhecemos.
E essa revelação acaba conectando tudo de vez. O Ben, o Flint, o Edson, o Lonnie, todo mundo passou pelo mesmo inferno. A diferença é que Ben foi um dos poucos que conseguiu manter a própria humanidade, pois enquanto os outros estavam literalmente se deteriorando aos poucos, ele continua relativamente normal. Bom, normal dentro dos padrões de um homem que sobe em paredes. E também vemos que enquanto todos os soldados estavam posando para aquela fotografia que vimos nos episódios anteriores, o Ben estava quase morrendo ali devido à mordida. Por isso, ele não apareceu na foto. Agora tudo faz sentido. De volta ao presente, Ben continua contando sua história para Cat. E aqui temos um momento bem interessante, porque ele admite uma coisa que normalmente não ouvimos um Homem-Aranha dizer: ele nunca quis ser um herói. E isso faz muito sentido. Esse Ben não é o Peter Parker, quer dizer, ele revela que mudou de nome após a guerra, adotando Ben Reilly como alcunha, então a chance de o nome real dele ser Peter Parker é grande, eu diria. Bom, mas ele não é aquele personagem clássico cheio de idealismo. Ele ganhou poderes, ficou assustado, precisou aprender a viver com eles, e ele passou boa parte da vida tentando entender o que diabos estava acontecendo com o próprio corpo. Inclusive ele conta que precisou observar pessoas em cinemas, restaurantes e locais públicos para aprender a agir normalmente, porque os instintos de aranha continuavam ali e continuam até hoje. Eu achei isso uma adição muito interessante ao personagem, porque torna toda a mutação mais uma maldição do que uma bênção, e talvez seja justamente por isso que ele entende tão bem o sofrimento do Flint. Bom, mas enquanto isso, Rob continua fazendo aquilo que faz de melhor, investigando. Nesse episódio, ele bate de frente com o Clarim Diário exigindo que publiquem sua matéria corretamente, sem manipulação, sem sensacionalismo, o que, convenhamos, é pedir muito para a imprensa dessa cidade. Em paralelo a isso, Flint tenta convencer Lonnie a se juntar ao Cabelo de Prata, porque o Flint já está desesperado nessa altura. Ele sabe que está morrendo, que o tempo dele está acabando. Então, qualquer promessa de estabilidade parece tentadora. Já o Lonnie ainda tenta preservar algum tipo de independência, e isso cria uma dinâmica bem legal entre eles. Mas talvez a descoberta mais importante do episódio envolva a Doutora Faber. Finalmente, todas as peças começam a se encaixar. Ben, Rob e Janet percebem que todos os mutantes passaram recentemente pelos cuidados dela. E aí você já sabe, se tem uma pessoa conectada a todos os casos, essa pessoa provavelmente não é inocente. Enquanto Rob distrai a médica, Ben entra no escritório dela e encontra documentos detalhando os experimentos realizados nos pacientes. E quanto mais ele lê, pior fica. A situação ganha ainda mais tensão quando o filho da doutora, sim, filho, você já vai entender, reconhece o Ben imediatamente, porque ele lembra exatamente quem foi o soldado responsável por libertar os prisioneiros na França anos atrás. Ou seja, os caras sabem muito mais sobre ele do que imaginávamos, e isso nunca é uma boa notícia. Enquanto a investigação avança, o Cabelo de Prata continua montando o próprio exército. Flint e Lonnie invadem uma delegacia para libertar Layden, e logo depois da fuga, ele mata um policial usando eletricidade. E eu preciso falar uma coisa sobre esse personagem. Ele é muito chato, mas assim, insuportável mesmo. Ele fala de uma maneira caricata que me irrita. Usa uns monólogos pra soar um cara intelectual, sabe? Antes de matar alguém. Malditos sejam os relógios que insistem em medir o tempo sem nunca encontrá-lo. Sabe, uns bagulho nada a ver? E eu fico muito feliz ao saber que eu não sou o único que pensa isso, pois eu tava assistindo o vídeo do Jurandir sobre a série e ele falou o seguinte: o Dirk, que é um megawatt, eu nunca odiei tanto um personagem em filme de super-herói como eu odeio esse cara. Assim, ele é insuportável, ele é chato. Chato. E não é aquele personagem chato porque foi feito apenas para ser chato. Eu não queria que ele existisse, eu nunca mais quero ver nada desse personagem. Ele é insuportável. Esse cara sabe das coisas. Tamo junto, Jurandir. Mais tarde, Flint encontra Ben e o confronta. Pela primeira vez, os dois falam abertamente sobre Cat. O Flint admite que sabe de tudo, sabe da manipulação, das mentiras, dos sentimentos dela, mas escolhe ficar em silêncio, porque apesar de tudo, ele ainda quer protegê-la. Ele revela também que tá morrendo.
Não que a gente já não soubesse, mas a transformação está destruindo seu corpo, pouco a pouco, dia após dia. É depois dessa conversa que Ben toma uma decisão inesperada. Ele quer ir embora, largar tudo, Nova York, Homem-Aranha, os problemas, tudo. E pela primeira vez desde o início da série, ele parece acreditar que isso é possível. Ele propõe então que Cat e ele recomecem a vida em Santorini, longe do cabelo de prata, longe dos mutantes, de tudo. E eu sabia que isso não ia dar certo. Você sabia que isso não ia dar certo. Porque quando o personagem começa a planejar uma vida feliz no meio da história, o roteiro encontra um jeito de impedir. Igual o Dutch em Red Dead 2 falando sobre fugir pro Tahiti. Mané Tahiti, Dutch. Nos momentos finais, Cat descobre que talvez existe uma maneira de salvar Flint. Segundo a Dra. Faber, o sangue do aranha pode ser a chave para ajudar os mutantes. E é aí que acontece o momento que dá nome ao episódio. A traição. Desesperada para salvar Flint, a Cat procura a Dra. Faber e revela a verdade. O Homem-Aranha é Ben Reilly. Fim. Acabou. Segredo revelado. Após isso, Ben pega o seu celular e posta nos stories uma imagem com a legenda: o problema da traição é que ela nunca vem de um inimigo, com a música Vida Louca Parte 1 do Racionais. A confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacredita. Se o episódio anterior terminou com uma traição, esse aqui é sobre as consequências dela. Até aqui, Spider-Noir já tinha flertado bastante com o horror corporal, mas esse é o primeiro episódio onde a série abraça isso de vez. Tem momentos que parecem ter saído diretamente de um filme de terror. O episódio começa depois do Ben decidir abandonar a cidade, só que obviamente o universo olha para isso e responde não. Porque antes de ir embora, ele recebe uma visita inesperada, Ogden Faber, e aqui temos uma revelação, mais uma na verdade. O Ogden reconheceu Ben desde o início, porque ele estava naquele campo de prisioneiros durante a guerra, inclusive descobrimos que ele era um dos soldados que o Ben ajudou a liberar. Ogden explica também que a mutação destruiu o corpo dele ao longo dos anos. Apesar de ele ter apenas 36 anos, ele parece muito mais velho. É o Ralph Macchio, só que ao contrário. Durante a conversa, Ogden tenta convencer Ben a impedir que o Rob publique sua matéria. Segundo ele, aquilo pode acabar destruindo a única chance que eles têm de encontrar uma cura, mas o Ben se recusa. E aí acontece aquilo que todo mundo já imaginava que aconteceria. O Ben é sedado, sequestrado e acorda preso numa maca. E aqui a Dra. Faber revela suas cartas. Ele admite que sabe que Ben é o Homem-Aranha, admite que precisa dele, mas insiste que não é uma vilã. Segundo ela, existe uma diferença entre seus experimentos e os realizados durante a guerra. Os cientistas militares queriam criar armas, ela quer salvar vidas. O problema é que ela tá tão obcecada pelo objetivo que já não consegue enxergar os limites éticos de absolutamente nada. Para ela, prender uma pessoa numa maca e retirar material genético à força é apenas um detalhe técnico. Durante os experimentos, o Ben começa a ter alucinações. Tem aranhas saindo de ferimentos, tem médicos abrindo o corpo dele, tem lembranças da guerra misturadas com pesadelos. Ruby. Ruby. Riley. Pensou que fosse se livrar de mim? Você não é nada sem mim. Bizarro. Agora você vai queimar. Enquanto ele tá preso, vivendo o pior pesadelo da própria vida, a Dra. Faber finalmente consegue aquilo que procurava, a cura. Ou pelo menos algo próximo disso. Depois de analisar o sangue do Ben, ela cria um antídoto experimental e aplica imediatamente em Ogden. E pasmem, dá certo. O jovem agora parece jovem, o corpo dele rejuvenesce, os sintomas desaparecem. Pela primeira vez, alguém encontra uma solução real para a mutação. Assim que encontra a cura, a Dra. Faber percebe que precisa desaparecer, porque a matéria do Rob está prestes a explodir. A polícia vai atrás dela, as autoridades vão atrás dela, todo mundo vai atrás dela. Então ela toma uma decisão extrema, eliminar o Ben, apagar as provas e fugir. Só que o próprio Ogden começa a perceber que as coisas passaram um pouquinho dos limites.
porque apesar de ter sequestrado Ben, apesar de ter ajudado, naquela situação, ele ainda lembra do soldado que salvou sua vida na guerra, e no fim das contas, ele resolve ajudá-lo. Mais 100 de aura aí pro nosso mano Ogden. Enquanto isso, Rob finalmente publica a reportagem, e a verdade vem à tona, e como consequência direta disso, o Cabelo de Prata descobre a localização do laboratório, o que significa apenas uma coisa: problema, porque poucos minutos depois ele invade o local acompanhado pelos seus supers, Flint, Lone, Layden, Venom, Dr. Octopus, mentira, esses dois últimos eu inventei. A doutora Faber então tenta negociar, mostra os corpos deformados das pessoas que morreram durante os experimentos, mostra a cura, explica seu trabalho e tudo mais, mas já era tarde demais. Layden simplesmente não está interessado em conversa e ele executa a doutora usando eletricidade, e quando Ogden tenta defendê-la, também morre. Aí o laboratório começa a pegar fogo, todo mundo foge, e no meio dessa confusão, o Ben consegue escapar, mas não sai de mãos vazias. Agora existe uma cura. Ele encontra o antídoto criado pela doutora Faber e leva as ampolas com ele. Existe algo agora que todo mundo vai querer colocar as mãos. O Ben deixou de ser apenas o Homem-Aranha, agora ele também carrega a única coisa capaz de salvar os supers. No one knows what it's like. Depois do episódio anterior praticamente virar um filme de terror, Spider-Noir dá uma respirada, mas não pense que isso significa tranquilidade. Logo no começo, vemos a Cat no clube. Enquanto toca piano, ela fica revivendo tudo o que aconteceu com o Ben, e pela primeira vez parece perceber o tamanho da traição que cometeu. Ao mesmo tempo, o Cabelo de Prata continua fazendo aquilo que mais sabe fazer, transformando qualquer situação em algo ainda pior. Ele aparece acompanhado do seu pequeno grupo de supervilões em construção e já parece pensar no seu próximo movimento. E esse movimento envolve atacar diretamente o prefeito Morris. Os mutantes invadem um escritório de campanha e roubam todo o dinheiro arrecadado para a eleição. E quando o prefeito descobre isso, bate o desespero. Ele percebe que tá perdendo, e pior ainda, não tem como vencer sozinho. Inclusive, eu gosto muito dessa ideia da série, porque mostra o fracasso completo das instituições. A polícia não consegue resolver, os políticos não conseguem resolver, ninguém consegue resolver. E é justamente por isso que o Homem-Aranha volta a ser necessário. Enquanto isso, a Cat vai até o escritório do Ben e encontra Janet. E o engraçado é que o Ben passou tanto tempo acreditando que estava sozinho, mas claramente não estava. A Janet está preocupada, o Rob está preocupado, até a própria Cat está preocupada. O Ben, por sua vez, está escondido num bar tentando esquecer a própria existência. E vocês perceberam? Que fotografia bonita, né? Só que aí alguns clientes começam a falar do Homem-Aranha, e não exatamente coisas boas. Começam a dizer que ele não serve pra mais nada, que virou piada, que ele tá acabado, a cidade não precisa mais dele, e aquilo atinge o Ben de uma forma bem pessoal. Tão pessoal que ele volta usando o uniforme, só pra espancar os caras. Cena linda e satisfatória. Nesse momento que surge o Rob, e o Ben conta que conseguiu um antídoto para curar todos com superpoderes, inclusive ele mesmo. Os dois vão então conversar num banco da praça e, mano, esse take, essa cena é piada. Simplesmente aulas de fotografia. Rob, como um bom amigo, convence o Ben a continuar lutando e que, apesar de não ter conseguido salvar Ruby no passado, agora ele pode se redimir, porque ele pode até usar o antídoto nele mesmo, mas os outros continuarão condenados. Será que ele conseguiria viver com esse peso? Pouco depois, temos outra revelação importante. A Janet finalmente descobre oficialmente que o Ben é o Homem-Aranha, ou melhor, finge descobrir, porque na verdade ela já sabia há anos. Sempre que o Ben estava bêbado, ele revelava que era o próprio herói. Eu sou o Spider, Janet.
Spider. Bom, quando surge a notícia de mais um ataque no Harlem, o Ben resolve agir, e finalmente temos o confronto com o Lone. A luta é pesada e mostra o quanto a mutação dele já avançou, e quando o Ben tenta aplicar um antídoto, não funciona, a pele do Lone está resistente demais, e aí quem resolve a situação é justamente o Rob, aplicando a cura diretamente no olho dele, o que parece doloroso pra caramba, mas funciona. Aí o Lone é salvo, volta ao normal e recupera sua humanidade, e aí decide ir embora da cidade. Sábio. Mas aí surge um problema. Agora todo mundo sabe da cura. O prefeito sabe, o Cabelo de Prata sabe, os supers também sabem. E isso muda tudo. Olha esses boçais, perdidos. Já fui igualzinho a eles um dia após dia, brincando de siga o mestre. Nossa, você nunca cala a boca? Não. Nem o próprio parceiro aguenta mais ele. Bom, e aí chegamos ao último episódio. E aqui começa justamente mostrando que a Cat ainda tá tentando consertar a cagada monumental que ela fez. Ela entra em contato com a Janet e diz que ainda pode ajudar, que ainda existe uma chance de salvar o Flint e impedir que o Cabelo de Prata continue usando aqueles caras como armas. Enquanto isso, a situação do Ben só piora. Agora a polícia inteira tá atrás dele. E não demora muito pro Flint e o Layden aparecerem para levá-lo até o Cabelo de Prata. Aí o mafioso resolve brincar de joguinho psicológico. Ele obriga o Ben a entrar em contato com o Homem-Aranha. O pequeno problema? O Homem-Aranha é ele mesmo, né? Então temos uma situação maravilhosa onde o Rob precisa fingir que é o Homem-Aranha enquanto o Ben finge que não é. E por incrível que pareça, funciona. Pelo menos por alguns minutos. Porque o Layden começa a lembrar de algumas coisas da guerra, e aí o quebra-cabeças começa a se montar. Ele reconhece o Ben, reconhece o homem que libertou ele e os outros prisioneiros anos atrás, e o Cabelo de Prata, que pode ser tudo menos burro, começa a juntar os pontos. Ele aponta uma arma para Cat e basicamente fala: "Vamos descobrir agora se você é mesmo o Homem-Aranha. Porque se o Ben reagir, acabou." E é aí que a Cat resolve jogar todas as cartas na mesa. Ela admite tudo, que trabalhou contra ele, que tentou derrubar seu império, que tentou salvar o Flint, que fez de tudo um pouco. E quando parece que a situação ficou impossível e o Cabelo de Prata tá prestes a apertar o gatilho, surge o Homem-Aranha. Ou melhor, o Rob vestido de Homem-Aranha. E é muito boa essa parte, pois o Rob tá apenas vestindo o traje do Spider, mas ele acaba agindo como se realmente acreditasse que é de fato. Então ele fala: "Eu sou o Spider, eu posso acabar com todos vocês." Mas aí o Ben diz: "Na verdade, eu acho que você deve ouvir o que o Cabelo de Prata tem a falar." "Mas como assim? Eu sou o Spider, o maior herói de todos. Eu estou apenas sugerindo que você esteja aberto a dialogar." Muito bom, muito bom. Bom, obviamente o plano dura pouco. A Janet acaba sendo capturada carregando as últimas doses do antídoto e a partir daí tudo vira um caos. O Layden pega a amostra, aplica no Spider-Rob, pois ele queria se certificar que funciona de fato e ainda eletrocuta o coitado. E também descobre que o Cabelo de Prata pretende usar a cura para controlar todo mundo e finalmente percebe que ele também está sendo manipulado. Resultado? Todo mundo começa a se voltar contra todo mundo. Aí o Layden resolve tirar a máscara do Spider para ver quem tá por trás daquela máscara e aí descobrem que é o Rob. Só que bem na hora, Ben recupera os poderes. Aí o Ben começa levando uma surra da dupla Layden e Flint e é jogado pro outro lado do balcão junto com Janet e Rob, que tá quase indo de F. Rob, ele tá bem? Entendi porque você não gosta disso. Valeu, Rob. Você se sacrificou pelo entretenimento. Só que aí o Ben resolve pegar seu uniforme de volta, decretando assim o retorno definitivo do Spider, enquanto o Aranha enfrenta Flint e Layden do lado de fora, Cat vai atrás do Cabelo de Prata. Aí temos uma sequência em um labirinto de espelhos que já vimos em tantas outras obras. Ela atira achando que acertou, mas na verdade era apenas um reflexo no vidro. Só que no fim, ela consegue dar um fim no mafioso. Cat consegue sua vingança. Grande dia. A batalha do Spider então vai parar do lado de fora, nas ruas, na Broadway. E bom, eu nem preciso dizer que ele começa apanhando, né? Ele tenta aplicar o antídoto no Layden, só que ele explode com a pressão da eletricidade. Só que em um determinado momento, ele consegue jogar 2 carros para cima do Flint, e aí eu jurava que ele tinha morrido. Mas o Layden fica cada vez mais poderoso. O Ben até fala que ele tá doente, que pode curá-lo, mas o cara claramente não dá a mínima. Aí o Flint ressuscita dos mortos e ataca o Spider jogando sua cabeça contra um carro. Assim,
rasgando sua máscara. E isso é um detalhe pequeno, mas que eu gostei muito, que foi ver novamente o Homem-Aranha com a máscara meio rasgada. Você pode até não ter percebido, mas é algo que não vemos mais muito nos filmes recentes do herói, e que acontecia direto nos filmes clássicos. Enfim, quando o Layden vai finalizar, ou pelo menos tentar, o Spider, aparece Cat apontando uma arma. Só que o vilão joga uma onda de choque nela e aí o que acontece? O Flint se volta contra ele. O cara atacou alguém que ele ama, né? Aí ele passou dos limites. Quando o Flint ataca Layden, ele acaba imobilizado e acontece algo muito foda, pois ele usa os seus poderes de eletricidade contra o corpo de areia do Flint, transformando em vidro, um efeito bem massa. Aí ele explode o braço do Homem-Areia. Enquanto isso, o Spider tá tirando um cochilo no meio da luta. Só que ele acorda a tempo para salvar o Flint e jogar o Layden / Megawatt direto contra um trem em movimento. Graças a Deus. Depois da batalha, sobra apenas uma dose do antídoto, e é aqui que acontece a decisão mais importante da temporada. O Ben poderia usar aquela dose nele mesmo, voltar a ser apenas o Ben Reilly, ter a vida normal que ele sonhou durante todos esses episódios, mas ele não faz isso. Ele entrega a cura para salvar o Flint, e nesse momento a série fecha o arco inteiro do personagem, porque desde o primeiro episódio ele queria fugir, queria abandonar tudo, queria deixar de ser o Homem-Aranha, mas agora ele finalmente entende uma coisa: os poderes não são apenas um fardo, eles também são uma responsabilidade. E sim, eu sei, parece clichê, mas é literalmente o tema do Homem-Aranha desde sempre. No final, temos alguns encerramentos bem legais. O Rob deixa o Clarim Diário e abre o seu próprio jornal, a Janet vira oficialmente sócia da agência, o prefeito comemora sua reeleição, o Flint recebe uma segunda chance e a Cat segue seu próprio caminho junto com o Flint. Inclusive, eu gostei do fato da série não forçar um final romântico entre ela e o Ben, porque depois de tudo que aconteceu, aquilo simplesmente não faria sentido. Vai pro inferno, Ben. Eu já fui. Estou deixando quentinho pra você. Então chegamos à última cena. Uma cena simples, pequena, mas que diz tudo. O Ben usa discretamente sua teia para recuperar um chapéu, nada de grande discurso, narração dramática, só um gesto simples mostrando que ele fez sua escolha. Ele continua sendo o Homem-Aranha, e provavelmente nunca deixe de ser. Bom, pelo que foi o vídeo, acho que ficou bem claro que sim. Eu gostei demais da série do Spider-Noir. Ela conseguiu trazer um personagem totalmente consolidado e abordar uma história original, ambientada em uma época diferente, trazendo uma abordagem única pro herói. Mais do que uma obra do Homem-Aranha, é uma série divertida, com bons personagens e, pela última vez no vídeo eu prometo, uma fotografia sensacional. E apesar de ser aclamada tanto pelos críticos, tanto pelo público, eu notei algumas reclamações sobre a série, coisas do tipo: o Nicolas Cage é muito velho para fazer o Homem-Aranha. Sim e não. Ele tá de fato velho, mas isso não é um problema. Na verdade, tinha que ser exatamente assim. Aqui nós temos um personagem que é para ser mais velho, mais experiente, com um passado traumático. Porra, o cara é literalmente um veterano de guerra. Também teve: a série não é igual aos quadrinhos, não é totalmente fiel à história original. Bom, pessoalmente, eu não li as HQs do Spider-Noir, mas se as histórias em quadrinhos são diferentes do que vimos aqui na série, ainda bem que ela não respeitou a história original, graças a Deus. Tô zoando. Eu acho que quem fala isso não tá sendo nada menos do que exagerado. A série é uma adaptação bem fiel ao material original, mas claro que se sentiram na liberdade e direito para fazer algumas adaptações, até porque são meios de entretenimento diferentes. Bom, resumindo, eu gostei demais. Spider-Noir definitivamente merece o selo Causino de qualidade. Sim, é algo que eu criei agora. E eu vou falar uma coisa: é óbvio que eu quero uma segunda temporada e é óbvio que vai ter uma, mas a série termina tão bem, tão redonda, que seria totalmente compreensível e prudente encerrar a história ali mesmo, mas é claro que isso não vai acontecer. Ainda bem. Enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima.